E enquanto eu orava pelo ano de 2026, ainda estando em 2025, uma das coisas que o Senhor colocava no meu coração era a respeito de prosperidade. Mas não apenas no sentido de prosperidade financeira. Apesar de que, a despeito da situação geral, alguns irmãos de fato viveram um prosperar, um avançar no final de 2025, alguns até testemunharam nas nossas primícias. Mas o Senhor me mostrou que era algo além disso que Ele queria comunicar e falar. Isso era apenas um vislumbre. Foi onde o Senhor começou a me levar em relação ao ano de 2026 para a palavra Shalom. Palavra que nós conhecemos de forma geral como paz. E sim, essa é uma boa forma de traduzir essa palavra. Mas Shalom nos fala a respeito de plenitude, integridade, bem-estar em todas as dimensões da vida. E de acordo com a definição que eu gosto de usar sempre aqui para a prosperidade, que é ter ampla suficiência para viver todo o propósito de Deus em nossas vidas, esse texto se encaixa mais ainda com esse conceito do que por um próprio conceito de paz. Essa palavra, ela é usada até hoje entre os judeus quando eles se cumprimentam e também entre os cristãos. É bem possível que hoje você entrou aqui e alguém chegou para você e disse o quê? A paz do Senhor. O outro disse graça e paz. O outro disse simplesmente paz. Porque essa palavra significa muito dentro do conceito, tanto dos judeus como dos cristãos, tanto de Antigo Testamento como de Novo Testamento, como nos nossos dias. E eu creio que o tão famoso versículo de João, capítulo 10, versículo 10, que nós conhecemos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas para essa mensagem e para esse ano, nós vamos estar usando esse versículo praticamente como um slogan, como nosso versículo tema para o ano na versão NVT, onde ele diz: eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz. Pastor, você já falou um pouco sobre isso nos últimos dias. Sim, eu falei, eu quero que fique bem fixo no seu coração. Então você pode com muito amor e carinho olhar para a pessoa do seu lado e dizer para ela assim: Jesus falou, eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz. Glória a Deus, aleluia. E esse versículo expressa muito bem esse conceito de Shalom, uma vida plena que satisfaz. Mas o que de fato é uma vida plena, uma vida em abundância? O que de fato é uma vida que satisfaz? Quero falar algumas coisas a respeito disso, e esse inclusive será o nosso tema da CRV também, que você não pode perder. Primeiro, Shalom fala a respeito de uma completude e de uma totalidade. Quando Jesus em João 14, 27 disse: eu lhes deixo um presente, a minha paz, a minha plena paz. E essa paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Shalom é uma completude de ser, é o sentir-se inteiro. E quando nós olhamos, por exemplo, para Jerusalém, nós temos um jogo de palavras muito interessantes. Jerusalém, Salomão e Shalom. Jerusalém, a cidade da paz; Salomão, o rei pacífico; e Shalom, a paz. E a Bíblia nos mostra que Jerusalém, ela teria de fato o seu Shalom, ela estaria completa quando fosse lá o rei Salomão construir o que faltava, que era o templo em Jerusalém. Quando nós ouvimos Shalom, nós ouvimos disso de vida completa, nós ouvimos disso de vida em abundância. E Jesus, isso me contou a minha esposa, né, que já estão pensando em trabalhar junto com os kids para a CRV também. Quando Jesus é revelado lá em Isaías, ele é revelado como príncipe da paz. E qual é a palavra paz ali que aparece? Shalom.
príncipe da paz, príncipe do Shalom. Jesus é o príncipe. Por isso que ele disse: deixe-os a minha paz. Eu não dou como o mundo dá, deixa esse presente, a minha plena paz. Por quê? Porque somente ele pode dar esse tipo de paz. O Shalom, essa paz que fala de uma coisa completa, de uma coisa que te satisfaz, de uma coisa plena, de uma coisa que abrange todas as áreas da sua vida, algo completo. Esse Shalom é só o príncipe do Shalom, é só o príncipe da paz que pode te dar. Amém? E como você sabe, nós somos seres espirituais. E quando Adão pecou, essa conexão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus, ela foi quebrada. E o ser humano, embora continuasse respirando, estava morto. Seu espírito estava morto. O ser humano não estava mais completo. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a vida para Jesus, então nós somos de novo conectados a Deus. E só então nós podemos nos sentir mais uma vez completos. Você entende isso? Pessoas sem Deus, elas não estão completas. Por que elas não estão completas? Não é porque elas sejam melhor ou pior do que a gente, não é isso. É porque está faltando uma peça. Você já montou um quebra-cabeça? Você já montou um quebra-cabeça? Geralmente a gente começa pelos cantos, né? E parece que na vida da gente é assim. A gente começa aprendendo a caminhar, aprendendo a comer, aprendendo a falar. Mas chega uma hora que cada um de nós entra numa crise existencial. Porque na montagem do quebra-cabeça da nossa vida tem um buraco no centro. E a gente tenta encaixar alguma peça ali naquele lugar. E alguns tentam forçar para encaixar. Tentam forçar as peças para encaixar. E o que acontece? Já viu criança montando quando força a peça errada? O que acontece? Quebra, perde a peça, ou estraga tudo, tem que começar de novo. E as pessoas tentam montar o quebra-cabeça da sua vida e tentam ficar completas. E elas tentam encaixar o que quer que seja naquele buraco que fica no centro da figura, e quebram todo o quebra-cabeça, e estragam as pecinhas, e atrapalham as pessoas que estão tentando montar junto com elas. Porque só tem uma peça que encaixa ali no meio. Você está entendendo onde eu quero chegar? Como é que você está montando o quebra-cabeça da sua vida? As pessoas tentam colocar de tudo ali no meio. Agora tem uma coisa nova. As pessoas estão tentando se sentir completas conversando com a inteligência artificial. E elas ficam lá no chat, né? Ficam lá, E é claro que a inteligência vai, para não perder o cliente, né? Vai ficar falando coisas que a pessoa gosta, né? Você tem razão mesmo, você que está certo, todo mundo está errado, você é um gênio, você é maravilhoso, se eu fosse humano eu casava com você, né? E aí a pessoa de tanto chat fica chateada da vida e já desanima, não dá certo, porque essa peça não encaixa no centro do seu coração. Porque alisar a alma não preenche um vazio que é no espírito. Alisar a alma não preenche um vazio que é no espírito. Para ter shalom, para se sentir completo, você precisa de Jesus Cristo. Não só de pessoas que te adulem, não só de pessoas que digam que você é maravilhoso, não só de pessoas que te digam que você é o máximo. Você precisa de Jesus. Outras pessoas tentam colocar lá no centro do seu quebra-cabeça um relacionamento. Sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Imagine que você está lá dirigindo numa rodovia e é num lugar deserto, não tem casa, não tem nada, só a rodovia e você no carro. Ou, quem sabe, seus filhos dentro, sua família, sua esposa, seu marido, enfim. E aí você está lá dirigindo, é de noite, já passou da meia-noite, não tem nada à vista. E você está lá dirigindo. Quando de repente aparece uma luzinha no painel. Você tenta ver e percebe que é aquela luzinha. Combustível. Você anda, e depois de muitos quilômetros você vê aquele postozinho de gasolina lá. Aquele posto. Aquele que em outra ocasião você jamais pararia
naquele posto, naquela bandeira, ou falta dela. Mas como a luzinha já está piscando, é de noite, está escuro, tua família está ali dentro dependendo de você, o que você faz? Para no primeiro posto de gasolina que tiver. Sabe por quê? Porque você está em necessidade, você está em carência, você está em falta, você não está em shalom, você não está completo, tem algo faltando, emergencialmente faltando, e é a gasolina. E quem está com algo emergencialmente faltando, tenta preencher com qualquer coisa. Está dando para entender? E algumas pessoas fazem isso. Elas estão tão carentes de Deus, é uma fome no espírito, mas elas não conseguem entender, então elas tentam encaixar qualquer pecinha ali naquele quebra-cabeça. E elas então começam a namorar alguém. Começam a ficar com alguém, começam a sair com alguém, começam a se relacionar com alguém, porque elas ficam pensando, alguém precisa encher o tanque de gasolina. Alguém precisa matar esta fome no meu coração. Eu sinto que está faltando alguma coisa dentro de mim, então eu vou achar uma pessoa. Eu vou sugar essa pessoa. Tá bom, você não pensou isso. Mas na prática é o que faz. Porque se a pessoa está sentindo um vazio enorme dentro dela e procura alguém para preencher, qual é a intenção? É pegar daquela pessoa para preencher o seu vazio. Uau! Por isso que nós vemos muitas pessoas, e de uma forma muito especial, jovens, adolescentes, fica com um, fica com o outro, por quê? Porque tem um vazio. Querem se sentir completos. Pessoas às vezes pulam de um relacionamento para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, porque estão se sentindo vazias. Sabe? Sabe o que é isso? É como a pessoa está com muita fome. Só que em vez dela comer, o que ela faz? Ela abre uma Coca-Cola de 3 litros. Um refrigerante, qualquer um que seja. Começa a tomar. Passa fome. Pô, pode até passar na hora, né? Fica estufado, fica cheio. Passa na hora. Mas 20 minutos depois, a fome está ali ainda. A fome está ali ainda. E as pessoas tentam matar a sua falta de completude com tudo que é coisa. Ficam comendo refrigerante e chocolate e não almoçam. Eu quero dizer para você, o que realmente faz você se sentir satisfeito, o que realmente tira essa inquietação de dentro do teu coração, não é trocar cada semana de namorado, não é outras coisas, o que tira essa inquietação no teu coração é conhecer Jesus Cristo. Porque essa inquietação e essa fome são espirituais, não são na sua alma. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Outros buscam preencher esse quebra-cabeça com algum tipo de prazer, seja através do sexo, e nós sabemos que diante da palavra, quando uma relação ela não acontece entre a esposa e o seu marido, a Bíblia chama essa relação de prostituição. Então a pessoa tenta preencher isso, né? Tendo relações sexuais, mas continua se sentindo vazia, porque essa fome é por Deus. Outros através de comida, come para ver se tira aquele vazio existencial, mas o vazio não está no seu estômago. O vazio está no espírito. Outros, através do álcool, se embriagam, bebem para ver se passa aquele vazio. E aí eu já advirto, não existe nenhuma quantidade segura de consumo de álcool, não sou eu que diz isso, é a própria medicina. Outros, através de séries, novelas, porque pelo menos ali consigo esparecer a minha cabeça. E ficam ali horas na série, imaginando, mas a fome continua, porque estão só tomando refrigerante, não estão almoçando. Redes sociais. E ficam, mas a sua fome não é de pessoas, a sua fome é de Deus. Drogas, ou até mesmo o treino, o culto ao corpo, não, coisas que muitas vezes são boas,
mas elas não podem ocupar o espaço que você está tentando preencher. Porque nesse quebra-cabeça da vida, essa peça central, que as pessoas tentam colocar tudo que é coisa para preencher, essa peça central, ela tem um formato muito específico. A peça central desse quebra-cabeça é desse jeito aqui. É uma peça em forma de cruz. Porque é só Jesus que completa o seu quebra-cabeça existencial. E quando você coloca Jesus no centro do teu coração, no centro da figura da sua vida, você coloca Jesus ali, você para de estragar as outras pecinhas. Você para de bagunçar o quebra-cabeça e ter que começar tudo de novo, tá entendendo? Você para de quebrar o quebra-cabeça toda hora e ter que começar tudo de novo, porque a peça central está no lugar. Você para de estragar as outras pecinhas tentando forçar. Você para de usar as pessoas para te preencher, porque você está preenchido agora. E quando você busca alguém para se relacionar, você é alguém completo para se relacionar com uma pessoa completa. Você é alguém feliz para compartilhar a felicidade com aquela pessoa ao seu lado. Você não é mais alguém insatisfeito para sugar alguém para te satisfazer. Você entende isso, querido? Por exemplo, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, ele disse que está muito perto o tempo onde as pessoas não vão mais precisar trabalhar para ter seu sustento básico, porque com a inteligência artificial, a tecnologia, hoje já se produz, mais alimento do que se precisa. Ele acredita que não vai ser mais necessário. Aí eu te pergunto, o que ele vai fazer da vida? Porque ele trabalha 17 horas por dia, 7 dias por semana. Dorme, às vezes, numa barraca dentro da empresa. O homem mais rico do mundo. Porque talvez, eu não sei, eu nunca conversei com ele, mas talvez ele está tentando preencher esse espaço com o trabalho. Porque coisas boas também podem nos dar a ilusão de estarmos de fato preenchidos. Você pode encher a sua barriga de alface, mas se você comer só alface, que é algo bom, vai ficar desnutrido. Porque o centro deste quebra-cabeça é Jesus Cristo. Um dia, todos vão perceber que não existe completude de ser sem Jesus Cristo na sua vida. Porque a Bíblia diz que um dia todo o olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Cada vez que nós deixamos Jesus de lado, porque a gente tem tanta coisa para fazer, a vida fica mais vazia. E a gente arruma mais coisa para tentar preencher o vazio. E deixa Jesus mais de lado, porque tem muita coisa para fazer. Você entende que isso é um ciclo vicioso? Eu tenho coisa demais para fazer para buscar Jesus. E porque eu deixei Jesus, eu tenho que arrumar mais coisa para ver se preenche o meu vazio. E porque eu arrumei mais coisa, eu deixei Jesus de lado. Então eu tenho que fazer mais coisa, porque eu estou sem Jesus. Então mais coisas para preencher e você está preso. E você não vive mais, você só sobrevive. Porque há uma eterna insatisfação dentro de si e uma eterna fome. Mas quando você coloca Jesus no centro, sua alma se tranquiliza, seu espírito te satisfaz. E você pode, aí sim, discernir o propósito de Deus para a sua vida. Em Jeremias 2,13, eu acho esse versículo muito interessante. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Muito interessante. Deus estava dizendo para aquele povo que eles haviam cometido 2 pecados, num mesmo ato, na verdade. Eles tinham abandonado Deus, que era a fonte de água viva. O que é isso nesse contexto? Lá atrás, quando eles abriam um poço, e a gente fazia isso no interior também, alguns chamavam de poço, outros de cacimba, e você cavava lá um buraco no chão, e era muito legal. Eu gostava de ir com meu pai, porque o seu Inário deve lembrar dessas coisas, né, Senhor? A gente via água brotando dentro da fonte. Aí a gente colocava uma mangueirinha para puxar água para casa, né? Vinha por gravidade para dentro de casa.
E a gente via na fonte a água nascendo. A água brotava, literalmente. Então, a fonte, não é que ela não tivesse, ela não era hermeticamente fechada. A fonte, ela tinha, digamos, um furo, mas era um furo de onde vinha a água de fora para dentro, não de dentro para fora. A água brotava. Quando você tirava um balde de água da fonte, ela completava o nível de novo. Você tirava mais um balde, ela completava, porque ela tinha água de si. E o Senhor diz, eu sou essa fonte. Quando o povo me procurava e bebia da minha água, sempre tinha mais água. Sempre tinha de novo, de novo, de novo, e se completava a fonte. Amém. E ele diz, mas o meu povo, além de deixar a fonte de lado, o meu povo cavou uma cisterna. E as cisternas naquela época, como eram? Eles faziam um buraco no chão, de preferência, era um pouco diferente do que é hoje em dia, de preferência, eles faziam perto, por exemplo, de um lugar com alguma rocha ou algum caimento, para que quando chovesse, a água escorresse para lá. Só que quando a água escorria para lá, muitas vezes ela escorria com folhas, com terra, né? Com coisas desse tipo. Então, eles chamavam isso de água morta. A água da fonte eles chamavam água viva, e essa eles chamavam de água morta, porque era uma água parada. E sabe o que acontecia quando tirava um balde? Estava aquele sol escaldante, você ia naquela cisterna e tirava um balde d'água, sabe o que acontecia? Ficava faltando um balde de água. E se você tirasse 2, o que acontecia? Ficava faltando 2. E se você tirava 3, o que acontecia? Ficava faltando 3,5. Por quê? Porque aquela cisterna era furada. A água vazava para fora. E Deus diz, vou ler de novo. O meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quando você tem Deus como a fonte da sua saciedade, da sua satisfação, do seu sentido de vida, Ele sempre está provendo para você dessa água viva. Quando você tenta nas coisas que você encontra nesse mundo encontrar um sentido para você, encontrar algo que te satisfaça, que te dê prazer, além de que você tem que estar sempre repondo a água, senão ela acaba, existe muito vazamento. Existe muito vazamento. As coisas geralmente não saem como a gente esperava. Meu Deus. Os seres humanos fazem tentativas de alcançar uma vida plena, mas as tentativas cansam. E uma pessoa, depois de passar uma vida inteira sem Jesus, geralmente ela vai chegando e ficando mais amargurada, mais cansada, porque ela está tentando, ela está procurando. Mas o mundo não tem o shalom. O mundo não tem o verdadeiro sentido da vida. A segunda coisa, shalom é saúde e segurança. E a palavra shalom, ela fala de segurança por causa da aliança. Segurança por causa da aliança. Quando você começa a se relacionar com Deus, não é um regime de contrato, aonde se você não cumpriu alguma cláusula, o contrato é cancelado. Não é desse jeito. Não é desse jeito que você, de repente, sem querer ali, meio que nem, né? Diz o seriado, sem querer querendo, você prejudicou alguém ali no trânsito, deu uma cortada na pessoa, perdi minha salvação porque eu fiz isso. Não é dessa forma. Embora que você não deva tentar pecar. O pecado não pode ser proposital, mas às vezes ele pode acontecer por acidente. Não é assim que funciona. Mas existem coisas que podem quebrar a aliança. Talvez a forma principal que uma pessoa possa quebrar a sua aliança com Deus e perder o seu shalom é através da idolatria. A idolatria, na linguagem bíblica, é uma espécie de adultério espiritual. Entrar em aliança com Deus é comparado a um casamento. Você pode ler, por exemplo, Oséias 2 para entender melhor isso. Quando o povo de Israel entra em aliança com Deus, é comparado a um casamento. A igreja é comparada com a noiva de Cristo. E a idolatria, ela é comparada com um adultério espiritual. E existem algumas formas que a idolatria se manifesta nos nossos dias e a Bíblia mostra elas. Vou citar algumas. Avareza,
rebeldia, obstinação, androcentrismo e devoção. Calma que eu vou explicar, fique tranquilo. Vamos começar pela avareza. Colossenses 3:2 diz assim, 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. O que seria isso? Quando a pessoa passa a acreditar que a fonte da sua vida, na verdade a cisterna, é o dinheiro. Que se ela tiver dinheiro, tudo na sua vida está resolvido. Nós não somos contra dinheiro, fique tranquilo. Mas quando a pessoa torna o dinheiro o Deus da sua vida, é idolatria. E se a pessoa não se arrepender, pode levar à quebra da aliança. E aí sim, se vai o shalom, porque não está mais completo. Está dando para entender? Colocar o dinheiro acima de tudo dá uma falsa segurança. E se um dia você não tiver? E se um dia existir uma situação que o dinheiro não compra? Uma vez, um senhor ele me disse que falou para o médico assim: eu pago quanto for, mas ajuda. E o médico respondeu: não adianta, não tenho o que fazer. Tem situações que o dinheiro não resolve. Ele é importante, ele é uma bênção, mas ele não pode ser um Deus. Existem pessoas que vivem só por causa do dinheiro. Isso é avareza e isso é pecado também de idolatria. Outro pecado que eu citei ali como idolatria, ser desobediente a Deus. A Bíblia diz, 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Ser desobediente a Deus é uma espécie de idolatria. Ainda mais, diz aqui, depois que a pessoa ela é corrigida e ela decide continuar no mesmo erro, mesmo assim. Porque se ela é corrigida pela palavra sobre o seu erro, e mesmo assim ela decide continuar vivendo errado, ela acha que ela é a senhora do saber. Logo, está adorando a si mesma. Então, ser uma pessoa que anda em rebeldia, seja contra Deus, ou até mesmo rebeldia no sentido de não aceitar os princípios que a palavra coloca. Rebeldia no sentido, muitas vezes as pessoas dizem: mas eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja, e eu não aceito nenhum pastor liderando minha vida, abençoando minha vida. Querido, isto também se enquadra como uma desobediência a Deus e a sua palavra. Eu entendo que talvez você tenha sido ferido em algum lugar. Eu não desrespeito a sua dor. O que eu digo é, se você foi ferido, machucado por algum pastor, algum líder espiritual, peça direção a Deus. E quem sabe, busque direção dele, ou para que você seja curado ali, ou que para você encontre um lugar onde você vai se sentir bem e estar em paz. Mas não há como mudar o princípio bíblico de que nós precisamos viver em comunidade. Não há como mudar isso. E quando nós vamos contra o princípio bíblico, nós estamos nos rebelando contra a palavra de Deus. E isso pode sim causar a quebra de aliança. O que eu quero dizer com androcentrismo? A palavra diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força e cujo coração se aparta do Senhor. As pessoas são uma bênção, mas nós não podemos colocar o ser humano no centro, porque no centro é a pecinha em forma de cruz. As pessoas tentam colocar como se o centro do universo existencial fosse o ser humano. Tudo por causa do ser humano, tudo para o ser humano. Não. É tudo para Jesus, é tudo por causa de Jesus. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, é para a glória dele. Amém? É para Ele. As pessoas podem te ajudar? Claro que podem. Você pode ir num bom médico, num bom terapeuta, você pode ir num bom, você pode ajudar muitas pessoas, ser um bom profissional, mas que a sua confiança ela esteja em Deus. Que aquilo que realmente te dá um sentido de ser esteja em Deus. O que mais?
adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor. A Bíblia diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo de toda a humanidade pelo qual nós devamos ser salvos. Adorar qualquer um ou algo que não seja o Senhor nosso Deus, que se expressa na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso é idolatria. Quebra a aliança com Deus. E o shalom, ele só vem por causa da aliança. Você entende isso? Então, se você tentar se conectar com o mundo espiritual de outra forma, que não seja através do Senhor nosso Deus, isso é pecado. Isso quebra a aliança com Deus. Isso rouba o shalom, rouba a paz do seu coração. Pensa comigo. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa com bons valores éticos e morais, ela aceitaria o seu cônjuge dormir só uma noite com aquela amiga, com aquele amigo da infância? De forma alguma. Só uma noite com aquele colega, com aquela colega do trabalho, mas é só uma noite, você tem 364 noites do ano, é só uma. Aceitaria? Nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. Nenhuma pessoa. Agora, se a aliança com Deus ela é comparada a um casamento, a igreja é a noiva, se é comparado dessa forma, por que você acha que Deus aceitaria dividir você com qualquer outra forma de espiritualidade? Por que você acha que Ele aceitaria isso? Isso quebra a aliança. Não há como você manter uma conexão com Deus que exige exclusividade e você tentar ter os seus, entre aspas, amantes. Uau! Muito forte, muito forte. Se você ler Oséias, você vai entender um pouco mais essa linguagem pesada. É bem forte. Então, nós não vamos julgar você se você decidir ter outro tipo de espiritualidade. Mas nós estamos anunciando para você que se você quer morar no céu do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa estar alinhado com a revelação de Jesus Cristo. E até onde eu saiba, ou melhor, tenho certeza, só tem um céu. E ele é de Jesus. Ele é de Deus. E ele tem a forma de chegar até lá. E essa forma é que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus Cristo. Então, se você tentar colocar Jesus mais uma superstição, Jesus mais um objeto místico, Jesus mais um horóscopo, Jesus mais religiões, Jesus mais talismãs, Jesus mais rituais, é como se você estivesse dizendo, esposa mais colega da faculdade, marido mais amigo de infância. Você está entendendo? O relacionamento com Deus é de exclusividade. Você tem que escolher se você quer Deus ou as outras coisas. Se você quer andar com Jesus ou algum outro tipo de espiritualidade. Se você quer morar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Lá no céu, onde não há mais choro, nem morte, nem dor, onde as ruas são de ouro. Se você deseja morar nesse lugar onde não precisa sol, porque o próprio Deus ilumina aquela cidade. Conforme você pode ler nos capítulos finais de Apocalipse aí na sua Bíblia. Se é isso que você quer, você precisa entrar num relacionamento de exclusividade com Deus. Porque aí você está completo. Aí você tem o shalom. E aí você pode ficar em paz. Eu não estou mandando ninguém embora da igreja, por favor, não me entendam mal. Eu estou explicando para você que esse Deus que você chama de Senhor, esse Deus que você chama de Pai, esse Jesus que você chama de Salvador, te chama para um relacionamento de exclusividade. A regra dele não é a minha regra, ele chama você. E se hoje você ainda não está conseguindo viver isso, fique tranquilo, nós queremos te ajudar a viver isso. Converse com a gente e nós podemos te ajudar a dar passos nessa direção. Amém? Glória a Deus. Porque eu quero de todo o meu coração, é verdade isso que eu falo,
Eu quero poder chegar lá no céu e encontrar cada um de vocês. E eu vou ter que dar conta diante de Deus do que eu estou pregando nesse púlpito. E se o Senhor me perguntar, eu quero poder dizer: Senhor, eu avisei. Eu avisei a eles, eu anunciei a eles que para chegar aqui só existe um nome, e esse nome é o céu. Eu quero ver você lá, mas para que você esteja lá, eu preciso que você seja fiel. Fiel não a mim, fiel a Jesus Cristo, de todo o coração. Não tem como eu chegar no altar e jurar fidelidade até que a morte o separe para duas mulheres. Eu só posso fazer isso com uma. E na sua espiritualidade, você precisa jurar a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, e somente ao Senhor Jesus Cristo. E aí você terá o Shalom na sua vida. Aí finalmente você vai se sentir completo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Shalom é bem-estar e prosperidade. Sim. Shalom também é ter como realizar o que Deus espera, sabe? De forma geral, eu acho que nós não atingimos ainda o nível de prosperidade que Deus deseja nos dar. Por que eu digo isso? Porque parece que às vezes a gente ainda quer fazer um monte de coisa boa e não tem recurso suficiente para isso. Já te aconteceu? Tem alguém de aniversário, você tem vontade de dar um presente maravilhoso, mas ainda não há recurso suficiente. Às vezes tem um retiro, um tempo, você tem vontade de ir e ainda não tem recurso suficiente. Talvez é porque para a maioria de nós ainda não tenhamos atingido o nível de prosperidade que Deus quer nos dar. Isso faz parte do Shalom. Lembre-se o seguinte: o dinheiro na tua mão não é uma maldição. Ah, pastor, mas sabe lá de onde vem esse dinheiro? Lembra que eu falei semana passada? Quando as primícias são santas, todo o restante o será. Quando você dizima, você consagra esse dinheiro, e esse dinheiro é santo. Então não pense mais que o dinheiro é maldito. Lembre-se, eu sou um dizimista, meu dinheiro é santo, meu dinheiro não é amaldiçoado. Meu dinheiro é uma bênção. Amém? Seu dinheiro é uma bênção, e aonde ele chegar é dinheiro consagrado ao Senhor Jesus. Tem gente que consagra outras coisas. Você é dizimista, seu dinheiro, todo o dinheiro que você tem, você que é dizimista, seu dinheiro é dinheiro consagrado. Consagrado ao Senhor Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E sinceramente, quando o dinheiro está na mão de pessoas boas, pessoas de Deus, ele faz por onde passa florescer a liberdade e a equidade. Porém, quando está na mão dos ímpios, ele traz opressão e sofrimento. Pensa bem, você como cristão, se você tiver recurso na sua mão, você vai usar para fazer o bem ou o mal? Isso é óbvio. É óbvio. E a Bíblia já diz isso. Olha que interessante, Provérbios 10:16. O salário do justo produz vida ou glória, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Então, se o recurso cai na tua mão, é bênção para Caxias do Sul. Se cai na mão de uma pessoa que está vivendo de forma errada, vai usar, de repente, para alimentar coisas erradas, para incentivar coisas erradas, porque cada vez que você compra ou consome, você está incentivando aquilo. Não é verdade? Você está incentivando. Quando você compra algo, você está incentivando aquilo. Quando você consome algo, você está incentivando aquilo. Aonde você coloca o seu dinheiro, você está aprovando, incentivando aquilo. Você compra numa loja, você está o quê? Incentivando que ela cresça. Agora pense você é uma pessoa que ela pega o seu recurso para usar em coisas erradas. Ela está incentivando aquilo. Está desejando que aquilo cresça na cidade. Então, se o dinheiro cai na tua mão, vai ser bom ou ruim para a cidade? Vai ser uma bênção, que você vai usar para coisas boas. Então, essas falácias foram sendo colocadas na cabeça dos cristãos, como se o cristão tivesse que sempre ser pobre. Você acha que Deus quer que todos os cristãos sejam pobres? Negativo. Eventualmente ele pode ter um propósito específico para algumas pessoas, pode ser, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, eu não vou questionar. Mas me parece que para a grande maioria das pessoas, ele deseja lhe fazer prosperar, para que você possa cumprir o propósito que ele tem na sua vida e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Pensa, toma essa palavra, porque eu creio que ela é uma profecia de Deus
para as pessoas aqui dessa igreja. Olha só, eu creio que Deus quer trazer o Shalom sobre a sua vida também no sentido de prosperidade nesse ano. E que Deus quer usar você para tirar vidas do desemprego. Deus quer usar você para gerar emprego, para tirar pessoas dessa situação de sofrimento que elas estão. Deus quer usar você para resolver problemas, para desenvolver soluções. Você recebe isso sobre a sua vida? Eu creio que Ele deseja isso sobre você. Porque o nosso Deus, Ele é criador. E esse Deus criador, Ele fez alguém você criativo. E você vai ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. Você vai ser bem remunerado por causa disso. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha só o que diz João 10,10, agora na Nova Almeida atualizada, NA. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Abundância é o teu nome. Abundância é o teu destino. Abundância é mais do que você precisa. Eu confesso que eu tinha um pensamento antigamente, que quando eu comprava ou ganhava algo um pouco melhor, com mais qualidade e obviamente mais caro também, e alguém via e dizia, nossa, que lindo, né? Por exemplo, não eu, né, gente, mas sei lá, um tênis, um relógio, alguma coisa. E eu logo declarava já, dizia assim, eu ganhei. Porque eu tinha vergonha de ter algo bom, eu tinha vergonha de ter algo caro. Eu sentia como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então eu tinha que logo justificar, explicar que eu tinha ganhado, que eu não tinha comprado aquilo. Às vezes eu queria ir sempre comprar só coisa barata, só coisa assim, porque eu na minha cabeça tinha um sofisma de que o certo era isso. Mas eu quero convidar você a uma vida de abundância. Eu não estou dizendo que Deus prometeu que todo mundo vai ficar rico. A gente não prega a teologia da prosperidade, não é isso. Mas eu quero convidar você a derrubar essas falácias e crer que Deus deseja prosperar a sua vida para transbordar. Sabe, como que eu posso fazer para esse copo transbordar? Ele vai transbordar se ele tiver mais do que cabe dentro. Se ele estiver completo, se ele estiver em shalom, e for acrescentado mais do que cabe dentro, aí ele vai prosperar. Olha o que diz Lucas 6,38. Deem e receberão, sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida. Me lembra aqueles pacotes de erva a vácuo ou de café, né? Que eles são compactados, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Olha que interessante. Então, que 2026 seja assim um ano que você vai trabalhar de forma diligente, que você vai administrar os recursos como bom mordomo e não desperdiçando. Afinal de contas, Jesus mandou juntar as sobras do pão que ele multiplicou, não é mesmo? Mas que você vai fazer sobrar. Você vai fazer o copo transbordar por cima. Sabe por quê? Porque você vai abençoar pessoas ao seu redor. Você vai abençoar. Então, quebrando essa falácia, como você vai ajudar alguém? Transbordando. Então, ter mais do que você precisa não é pecado, desde que você não queira guardar tudo para si, mas que você transborde, abençoe aqueles que estão ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Lembre-se que esse recurso na tua mão vai ser para o bem, vai ser para o bem. Amém? Outra coisa. Estamos chegando perto do fim, tá, gente? Shalom também é uma tranquilidade e um contentamento. Lembra que eu falei antes da satisfação? Você está com o tanque cheio. E agora você decide em qual posto de gasolina você quer parar. Você não está mais de noite no lugar deserto, com o tanque vazio, porque Jesus preencheu o seu coração. Então você está tranquilo. Você não está mais desesperado. Não letárgico, parado. Não. No bom sentido da palavra, tá, gente? No bom sentido da palavra, você tem sim ambição. No bom sentido da palavra. Você tem sim desejo de melhorar, de avançar, de crescer. Você tem sim. Mas você
tem gratidão pelo presente, e com essa gratidão por tudo que você viveu até aqui, você corre na direção do futuro, amém? Você reconhece com gratidão a jornada até aqui, e assim você luta por um futuro melhor, amém? Você está tranquilo, você não está desesperado. Quinta coisa, Shalom são relacionamentos harmoniosos. Sabe, querido, a Bíblia diz em Romanos 12, 18, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Tenham paz com todos, no que depender de vocês, tenham fato. Sabe por quê? Só pelo fato de ser cristão, você já vai arrumar muita confusão por aí. Só pelo fato de ser um cristão e viver pelos valores da Bíblia, já vão te perseguir. Então você não tem que arrumar outras confusões. Certo? Já vão. Então você é o cara da paz. Você não é o cara que arruma briga. Né? Você é do time do Diego e do Marcelo. Você não quer briga com ninguém. Você quer... Fica bem, você é pacífico. Sem perder suas posições. Sem se entregar ao pecado. E sabendo que às vezes você vai ter que sofrer por fazer o que é certo, não por fazer o que é errado. Você está em paz. Você está em paz. Inclusive, 1 Pedro 3,17 diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofram por praticar o bem do que por praticar o mal. O que é melhor? Né? Você sofrer, por exemplo, porque fez algo errado, sei lá, falou um palavrão para o chefe e foi demitido. É um sofrimento. Mas é um sofrimento por fazer o mal. Ou por causa que, sei lá, o chefe viu você orando no almoço e te demitiu. Tá certo que isso é perseguição à intolerância religiosa, né? Ele pode tomar um processo. Mas você está sendo demitido por fazer o bem e não por fazer o mal. Entende? Seja um cristão verdadeiro. E você vai já ter treta suficiente para a sua vida e você não vai precisar caçar outras. Então, se for para sofrer, que seja por fazer o bem e nunca por fazer o mal. Até na hora de evangelizar. Chegando no fim, ponto 6. Mais um do fim. Shalom é grande demais para não ser pequeno. Shalom é grande demais para não ser pequeno. E eu vou explicar isso. Às vezes as pessoas elas falam: não vou ficar numa igreja grande. Ah, é? Vou para uma igreja pequena. Por quê? Ah, porque na igreja pequena, a igrejinha é tão boa, lá todo mundo se conhece, é uma maravilha. Outros já dizem assim: não vou ficar em igreja pequena. Ah, é? Vou para uma igreja grande. Por quê? Porque lá tem atividades, ministérios, e tem para adolescente, criança e adulto e não sei o que e tá. Shalom é grande demais para não ser pequeno. Eu explico para você. Esse ano do Shalom para as nossas vidas é o ano de você viver o melhor desses dois mundos. De nós como igreja vivemos o melhor desses dois mundos. Sermos uma igreja grande, forte, com vários ministérios, tarefas e coisas e tal. Mas você tem uma célula lá na tua casa, que ela é menor, que todo mundo se conhece, que todo mundo se abraça, que um lembra do aniversário do outro, que um ajuda o outro e todo mundo se conhece. Porque no Shalom, você não precisa ter esse ou aquele, você pode ter os dois, porque Shalom é algo completo. E eu realmente creio que esse pode ser um sonho, um alvo, um propósito para a sua vida no ano de 2026. Você evangelizar pessoas, discipular essas pessoas, e a sua célula multiplicar e você se tornar um líder de célula. Está na hora de nós voltarmos a ter esse sonho. Ou, pelo menos, você conversar e dizer assim: eu quero uma célula na minha casa. O que é célula? Célula é um grupo menor. Célula é um grupo pequeno, onde as pessoas podem conversar, escutar. Porque às vezes aqui você fica com uma dúvida e não tem como perguntar. Às vezes você quer que alguém ponha a mão sobre você e naquele dia não teve um apelo. Às vezes você queria simplesmente que alguém fosse na sua casa. Mas lá na célula tem tudo isso. Então,
Se você ainda não vai numa célula, eu quero convidar você a conhecer uma. Aonde, pastor? Quando? Vai ter que esperar a CRV, amigão. Que nós estamos com as nossas células em férias. Mas tem esse sonho. Congregue aqui no culto, mas vá durante a semana numa célula também. Deixe Jesus colocar esse sonho no teu coração de ter uma célula lá na tua casa. Se às vezes fica pensando, eu queria convidar meus amigos, meus vizinhos aqui da rua para ir na igreja, mas é longe. Convida para ir na tua casa, numa célula. Hã? O que tu acha? Às vezes a tua avó, a tua irmã, a tua tia, teu vizinho, o gato não, deixa o gato lá. Eles querem, você quer convidar, mas de repente aqui no culto, eles não vêm. Mas lá na célula dá para ir. E lá provavelmente até o gato pode ir também. Você entende isso? E assim a gente vai conseguindo aprender a ser família, a se envolver, a se ajudar. Faça parte, faça parte. Deixa eu ver quem aqui já faz parte de alguma célula ou estava fazendo parte até o finalzinho do ano ali. Deixa eu ver. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Levanta a mão aí, quem é líder de célula? Levanta a mão, deixa eu ver. Agora levanta a mão quem tem uma célula na sua casa. Deixa eu ver. Agora levanta a mão quem vai se tornar líder de célula em 2026. Ô, glória! Aleluia! Quem mais? Eu não estou falando daquele que já disseram, tá? Eu estou falando daquele que sonha. Quem mais? Levanta a mão. Quem mais? Pode ficar com a mão levantada. Quem mais? Que é isso, minha gente? Dá um cutucão nessa pessoa do lado e diz assim, irmão, levanta essa mão aí. Em nome de Jesus. Aê, levanta, vai. Glória a Deus. Quem mais? Oh, glória a Deus, quem mais? Vamos lá, vamos cutucar mais uns aí, quem mais vai ser líder de célula? Os líderes de célula podem dar aquela piscadinha, querida, amorosa, assim, aquela piscadinha que gruda no cotovelo e empurra para cima. Quem é que vai ser líder de célula? Glória a Deus, amém? Deixa esse sonho arder no seu coração. Pastor, mas eu não estou pronto para ser líder de célula ainda. Deixa eu te contar uma coisa. Isso é que nem ter filho. Sabe o ditado que fala sobre ter filho? Não pensa muito, porque se tu pensa demais, não faz. É o ditado. Porque quando a gente fica esperando a hora certa para ter filho em todos os aspectos, a pessoa não tem filho nunca. Porque nunca você vai estar 100% pronto para ser o melhor pai do universo. Não é assim que funciona? Quem já tem filho, concorda comigo? Mas aí você tem o filho, e agora você tem que se virar para ser um bom pai e uma boa mãe. E ser líder de célula é tipo isso. Você nunca está 100% pronto para ser um líder perfeito de célula. Mas começa, que eu te garanto, que aquele instinto paterno, materno vai brotar dentro de você e você vai se esforçar bastante para cuidar dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Quem é que vai ter uma célula na sua casa ano que vem? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é que quer ter uma célula? Mais gente levantando a mão. Cadê? Levanta. Vamos lá, aquela cutucada querida e amorosa de novo. Cadê? Sonhe ter uma célula na tua casa. Deseje ter uma célula na tua casa. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom, tudo dava certo, tudo avançava. O rei Davi disse, eu vou levar para a capital, para as coisas dar certo no país, não só numa casa. Então, deseje, sonhe ter uma célula, um grupo pequeno, um grupo nas casas. Qual é o nome do teu bairro? Tem célula lá no teu bairro ainda? Tem? Tem célula no teu bairro? Levanta quem não tem célula no seu bairro. Levanta a mão, deixa eu ver. Não tem célula no teu bairro. Eu acho que tu vai ter que abrir tua casa então para ter uma. Eu acho que vai ter que ser lá na tua casa então. Bom, pensa assim, não tem célula lá ainda. E você está aqui no culto hoje? Será que Deus não está falando, olha? Deseje. Meu amigo, já pensou? Meu Deus, olha só o que eu vou dizer, presta atenção. Já pensou uma pessoa nascer de novo na sala da tua casa? Aleluia. Já pensou uma pessoa que estava indo para o inferno, onde há choro, ranger de dentes, ela estava indo para o inferno e na sala da tua casa, a eternidade dela é mudada e agora ela vai morar no céu? E de repente os filhos dela estavam até começando a usar drogas, mas por causa daquele dia na sala da tua casa, ela evangeliza os filhos também se convertem. Já pensou? Meu Deus! Já pensou
que em fevereiro, março, você vê essa pessoa na sala da tua casa, recebendo uma oração. Em dezembro você vê ela aqui na piscina sendo batizada. Grande demais para não ser pequeno. O shalom de Deus é uma paz coletiva, mas também é uma paz um a um, porque a própria palavra diz em Mateus 28, 19: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam. Você é chamado a ganhar vidas, a cuidar, porque continua, não fala só para fazer o discípulo, fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também fala ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Isso é para você. Você vai ganhar vidas para Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Uma pessoa que não tem o desejo de ganhar vidas para Jesus, ela não tem shalom. Porque está faltando uma coisa. Está faltando uma coisa. Jesus mandou é para todos nós. Todos nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Todos nós somos chamados para compartilhar. Quando nós vemos Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fala para ser o quê? E sereis minhas testemunhas. Nós precisamos contar o que Deus tem feito nas nossas vidas para os outros. Porque se você não conta, fica faltando uma coisa. E se está faltando uma coisa, não é shalom, porque shalom é completo, é abundante. Tenha no seu coração o desejo de compartilhar essa fé que você tem. Pastor, mas eu não sei nada ainda. Teve um cara que ele só sabia uma coisa: eu achei Jesus. E ele correu e ele disse: achamos Jesus, achamos o Messias. E ele disse: como assim? Que negócio é esse? Vem cá e vê. Você só precisa saber uma coisa: eu achei Jesus. E se a pessoa perguntar como é que é isso, você diz: chama para a célula lá na tua casa, chama para a célula na casa do coleguinha que está aí do teu lado, chama para o culto aqui no domingo, e você diz: sei lá, vem cá ver. E traz ela. Você só precisa saber uma coisa. Se você, vamos dizer todo mundo assim, ó, Jesus. Tá bom, você já sabe o mínimo necessário para evangelizar alguém. Jesus é o mínimo necessário. Jesus é o verdadeiro shalom. E se você conhece Jesus, você pode começar a ficar completo anunciando. Nenhum cristão é completo até que ele começa a anunciar sobre o seu Salvador para aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Comece a falar de Jesus, comece a anunciar de Jesus. Comece a contar o que Jesus fez na tua vida. Comece a contar quem é Jesus para você. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você pode, se coloque de pé. E se o Ministério de Louvor quiser me ajudar aqui um pouquinho. Aleluia. Feche os teus olhos para que nada te distraia nesse momento. E se coloque de pé para que você não fique sonolento, cansado. Você não foi feito para ser um quebra-cabeça que fica quebrando as pecinhas tentando encaixar a peça errada. Esse buraco no meio do quebra-cabeça da sua vida tem o formato de uma cruz. E você tem que deixar Jesus encaixado. Porque cada vez que você tenta encaixar outra coisa, você bagunça a brincadeira inteira. Você bagunça todo o quebra-cabeça, porque só essa pecinha em forma de cruz encaixa ali no meio. Se você não estiver cheio de Jesus, você tem uma cisterna furada que quando pega a água fica sem água, porque ela está vazando. Você está andando na rodovia com o tanque vazio, correndo risco de parar em qualquer postozinho, de encostar seu fusquinha em qualquer postozinho. Mas quando você está com Jesus, seu tanque está cheio, e você para onde quer, não em qualquer lugar. Quando você está cheio de Jesus, você fez a refeição. Você não encheu a barriga de refrigerante e chocolate. Você fez a refeição. Quando você está sem Jesus, você tenta encher a barriga com 3 litros de refrigerante. Pode estufar, pode fazer mal, pode dar uma saciedade momentânea, mas não resolve a fome. Mas quando Jesus enche a sua vida, você fica satisfeito. Você então finalmente encontra lugar de paz, um lugar de shalom, porque você está completo agora. Porque Jesus entrou no seu coração.
Você se sente seguro porque sabe que o teu Deus não vai te abandonar por qualquer coisa. Mas você, em contrapartida, é fiel, porque sabe que a idolatria, nas suas diferentes formas, é uma das cláusulas que pode quebrar essa aliança. Hoje é a noite de você buscar o shalom de Deus. Esse shalom que também ela é prosperidade. Afinal de contas, o recurso não é mau, ele é bom na sua mão. Você o consagrou no dízimo e você abençoa o que estão ao seu redor quando transborda. Você agora é alguém do shalom, você é alguém que no que depende de você, você tem paz com todos, você não sai por aí arrumando briga, mas se for necessário sofrer, que seja por fazer o que é bom e não por fazer o que é mal. E esse shalom é grande demais para não ser pequenininho. Esse shalom nos permite o melhor dos dois mundos, da igreja grande e da igreja pequena, porque ele permite você fazer parte de uma comunidade de fé, mas ele permite você ir de casa em casa, levar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos a fazerem parte disso. Oh, glória! Pai, no nome de Jesus, traz o teu shalom sobre essa igreja, traz essa completude, essa paz. Pessoas que não precisam andar de relacionamento em relacionamento para se preencher, porque já foram preenchidas por Jesus.